As forças militares da Rússia e da OTAN se confrontaram na região do Báltico. O Mar Báltico tornou-se palco de manobras militares simultâneas da Rússia e da Aliança do Atlântico Norte. Moscou realizava simulações de ataques com mísseis enquanto a Aliança conduzia o maior exercício deste ano. E a Rússia agora ficou assustada com o fato de que a OTAN está treinando um cenário de bloqueio de Kaliningrado, por isso decidiu exibir suas armas por lá. Mas é importante notar que, finalmente, os exercícios da OTAN deixaram de ser apenas uma demonstração. Na véspera foi publicado um relatório da campanha internacional pela proibição de armas nucleares. E foi a partir dele que se soube que os países europeus estão silenciosamente, mais ativamente, aumentando os gastos com o programa de dissuasão nuclear e a modernização do arsenal nuclear. E tudo isso em resposta às ameaças nucleares de Vladimir Putin. E foi a partir do relatório que se soube que todas as 3 potências nucleares do Ocidente aumentaram em 2025 os gastos com armas nucleares muito mais do que a Rússia, e em 10 vezes mais. Além disso, foi informado que os Estados Unidos gastaram mais do que todos os outros estados nucleares juntos. Bem, na essência, Vladimir Putin provocou uma nova corrida nuclear, na qual já perdeu. Por isso, ele tenta ameaçar com seu arsenal. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Então, o Mar Báltico hoje se tornou palco de manobras militares simultâneas da Rússia e da OTAN. Moscou simulava ataques com mísseis enquanto a aliança fazia seu maior exercício militar do ano. As forças navais russas realizaram exercícios no Mar Báltico nos dias 8 e 9 de junho. Durante as manobras foram simulados lançamentos de foguetes não guiados, bombardeios e ataques com mísseis. Cerca de 10 aeronaves militares, incluindo caças e bombardeiros, além de 2 pequenos navios lançadores de mísseis, participaram dos exercícios militares. As manobras ocorreram na região de Kaliningrado, um exclave russo entre a Polônia e a Lituânia, onde está localizada a sede da Frota do Báltico da Federação Russa. E esses exercícios foram realizados pelos russos sujos justamente perto de Kaliningrado, não por acaso. A questão é que, ao mesmo tempo, continuam no Mar Báltico os exercícios da OTAN Baltops, que começaram em 4 de junho e vão até 20 de junho. Neles participam cerca de 20 navios de 15 países e cerca de 6.000 militares. Esses exercícios são considerados os maiores exercícios militares na região do Báltico neste ano. E aí na Rússia realmente começaram a entrar em pânico. Na véspera dos exercícios da OTAN, o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Kęstutis Budrys, declarou que a OTAN é capaz de neutralizar as instalações militares russas na região de Kaliningrado em um instante. O ministro lituano afirmou que a aliança deve mostrar a Moscou disposição para superar a fortaleza russa em Kaliningrado e impedir o uso dos sistemas de mísseis e defesa antiaérea contra países vizinhos. E então, em resposta a isso, Vladimir Putin começou a ameaçar a Europa com guerra e declarou que a Rússia possui meios suficientes para proteger Kaliningrado de qualquer ataque. Por isso fizeram os exercícios em 8 e 9 de junho, mas as ameaças de Putin não funcionam mais. As constantes ameaças de Moscou de atacar países europeus com armas nucleares fazem com que os europeus aumentem ativamente os gastos com o programa de dissuasão nuclear e a modernização do arsenal. Um fator adicional foi a incerteza causada pela administração de Donald Trump, que também busca fortalecer sua posição após o fim de todos os tratados com a Rússia sobre a limitação de armas estratégicas. Todas as 3 potências nucleares do Ocidente aumentaram em 2025 os gastos com armas nucleares muito mais do que a Rússia. Os gastos totais das 9 potências nucleares em todo o mundo aumentaram quase 20% para 119 bilhões de dólares. Tudo isso consta no relatório da Organização Internacional pela Proibição de Armas Nucleares. É informado que esse é um gasto recorde desde que ela começou a fazer esses cálculos em 2020. O maior aumento foi de 22%, ou em termos monetários, isso equivale a 12 bilhões e meio de dólares. Desde 2020, os gastos nucleares aumentaram. Rússia e Estados Unidos gastaram juntos quase 70 bilhões de dólares. Isso é mais do que todos os outros países juntos. O Reino Unido investiu 17% a mais e a França aumentou em quase 10% os gastos nucleares.
No final, seus gastos combinados chegaram a quase 90 bilhões de dólares, quase 10 vezes mais do que os gastos nucleares da Rússia. Eles gastaram 9,5 bilhões de dólares. A Rússia, como observa esta empresa internacional, gasta o orçamento militar principalmente na agressão contra a Ucrânia. E o aumento anual dos seus gastos com armas nucleares de 6% acabou sendo menor do que o de todos os outros países do mundo. Como indicado no relatório, as capacidades financeiras limitadas da Rússia são compensadas, sabe com o quê? Com retórica e propaganda. E agora fica óbvio, claro, cristalino, porque o rei nu Vladimir Putin está constantemente ameaçando todo mundo com armas nucleares e lançando seus mísseis Oreshnik vazios. Porque toda a sua propaganda grita: vamos atacar a Europa com armas nucleares para assustar. A questão é que, de acordo com o relatório, Putin aprovou no final de 2024 as novas bases da política estatal na área de dissuasão nuclear, ampliando a possibilidade de uso do arsenal nuclear em resposta a ameaças não nucleares de outros países apoiados por potências nucleares. A questão é que Putin entende perfeitamente que ele mesmo não consegue sustentar a corrida nuclear que ele próprio iniciou. Ele simplesmente não consegue. É preciso afirmar em voz alta que se pode usar armas nucleares para que todos temam, dizer: sim, sou louco, estou pronto para usar armas nucleares, e assim por diante. Mas o Ocidente não tem medo e, como vemos, silenciosamente aumenta os gastos com armas nucleares. E nessa situação, os países da União Europeia estão discutindo a criação de um sistema europeu de defesa nuclear, negociando com a França. O presidente da França, Emmanuel Macron, no início de março, já anunciou mudanças na estratégia nuclear e uma nova etapa na dissuasão francesa. A França pretende aumentar seu arsenal. Atualmente, ela possui cerca de 290 ogivas, isso é oficial. E estender seu escudo nuclear aos parceiros. Mais uma vez, a França, aliás, é o único país na Europa que possui armas nucleares próprias. Dizem que provavelmente vamos expandir o arsenal e ter mais ogivas. Macron citou então a Alemanha, Polônia, Grécia, Países Baixos, Bélgica, Dinamarca e Suécia. A cooperação com esses países incluirá exercícios conjuntos com o uso de armas nucleares e o posicionamento temporário de caças franceses com essas armas nucleares em seus territórios. A ideia é que esses aviões com ogivas nucleares fiquem se deslocando constantemente por todo o território da Europa, para que ninguém saiba exatamente onde as armas nucleares estão localizadas no momento e de onde elas podem ser lançadas. E como razões para a mudança de estratégia, Macron citou as ameaças vindas da Rússia e da China, e também a mudança nas prioridades dos Estados Unidos na área de defesa. Além disso, ao mesmo tempo, no Reino Unido eles têm 225 ogivas nucleares e agora está construindo 4 novos submarinos nucleares e desenvolvendo uma nova ogiva nuclear. Então é óbvio que a Europa já não está apenas observando as ameaças desse selvagem Vladimir Putin. A Europa está silenciosamente fortalecendo suas forças de dissuasão. E já ficou claro que Putin está perdendo a corrida nuclear, embora ele espere que isso seja sua principal alavanca de pressão sobre o Ocidente. E o Ocidente olhou e pensa assim: Putin ameaça com armas nucleares. Muito bem, então vamos expandir nossos próprios arsenais nucleares para que esse careca patético entenda com quem está lidando. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e conclusões nos comentários. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso financeiramente com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.